Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande receber você aqui, porque nós estamos começando mais uma temporada, a quarta e última temporada deste ano de 2020. E essa nova temporada se chama Bíblia.edu, fazendo uma alusão aí ao domínio, ao final de domínio dos sites educativos, porque essa temporada a gente vai olhar para a Bíblia usando o viés da educação, do ensinamento, da pedagogia. Como é que a Bíblia nos ensina, ela nos molda, ela transforma a nossa cosmovisão, ou seja, ela nos ajuda a ter uma visão adequada da realidade, do mundo que nos cerca, né? Então a gente vai observar desde o Jardim do Éden, como a gente costuma fazer normalmente aqui nas nossas temporadas, para aprender ali o que Deus ensina para a humanidade, o que ele coloca no coração. E durante a temporada a gente vai ver várias questões aí, como o trabalho, a igreja, as artes, a ciência, várias questões que dizem respeito à nossa educação. Quando a gente fala de educação, a gente fala muito, né, sobre a nossa formação acadêmica, aí passando pelo jardim da infância, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, mas a gente vai ver como é que a Bíblia exerce esse papel nos transformando para uma educação neste mundo, e não só para esse mundo, como para o reino que está por vir, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino da redenção e da perfeição, né? Então, hoje nós vamos começar aí o primeiro episódio. Por falar em Jardim do Éden, a gente vai falar sobre o jardim da infância da humanidade, que é o próprio Jardim do Éden, né? Esse jardim da infância onde o ser humano tem suas primeiras lições sobre o que é a vida, sobre o que há de acontecer com ele, qual que é o seu propósito a partir da sua criação. A gente vai mergulhar aí nos primeiros versos aí da Bíblia para poder entender mais uma vez esse propósito. Beleza? Mais uma vez com a gente para iniciar, dar o pontapé aí nessa temporada, Maiara Costa, nossa mestra, nossa professora. Tudo bom, Maiara? E aí, tudo bem, amigo? Educação, Maiara Costa. Preparado para mais uma temporada? Preparada, né? Temos que estar sempre preparados para o que a Bíblia tem para ensinar. Vamos se nos educar e, quem sabe, ajudar a educar a galera aí também, né? É isso aí. Muito bem. E também junto com a gente, fazendo essa dobradinha maravilhosa e feminina, Vanédia Cândido, diretamente da Paraíba. Vanédia, tudo bem? Tudo bom, Isaac, Maiara? Oi, pessoal, todo mundo que tá ouvindo aí. Eu não tô muito preparada não para o tempo. Eu nunca tô, né? Mas aí a gente tá aqui, né? Enquanto tiver aqui me aturando, a gente tá por aqui. A Van tá vindo diretamente do friozinho da Paraíba, né, Van? É, exatamente. Muito bem. Aproveitando, galera, a gente está nesse período aí, um período, infelizmente, não muito adequado, não muito ideal aí no mundo, né? Mas, graças a Deus, por certas invenções, como as tecnologias que nos permitem esse EAD, esse ensino à distância. Então, já que a gente está falando de educação, você tem aí o Contra a Cultura como essa fonte de informação. Você pode estar onde você quiser, você esteja aí dentro de casa ou saindo com toda a precaução e cuidado aí, tomando as atitudes adequadas, né? Mas você pode ter sempre a companhia do Contra a Cultura junto com você. Por isso eu convido você mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, youtube.com/cristãoscansados. Você pode, além do próprio YouTube, que você encontra vários vídeos, além do Contra a Cultura lá, você tem também o nosso podcast nas várias plataformas, como Deezer, Spotify, enfim, no iTunes e outras plataformas do Android. Você pode acessar tudo isso lá em cristãoscansados.com.br. Então, corre lá e faça essa companhia com a gente para permanecer conectado aí com o nosso conteúdo. Beleza? Vamos dar sequência aqui, então, a esse tema. Bíblia.edu, vamos falar sobre educação, começando aí no Jardim do Éden, no Jardim da Infância da Humanidade. E eu acho, Maiara Costa, que a gente tem que começar do começo. Eu nunca falei isso aqui, estou falando pela primeira vez, certo? Não me deixa mentir sozinho. Não. Para onde Mas a gente vai, então? Não tem como a gente fugir. Primeiro que a Bíblia toda ela é pedagógica. Quem deixa isso suficientemente claro para nós é Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala qual que é o objetivo da existência da Escritura, né? A utilidade dela é para ensino, para correção, para educação. Então, a palavra existe para isso. Então, se toda a palavra tem essa utilidade, Gênesis, que é o ponto de partida de tudo, também tem essa utilidade. Então, nós vamos começar o assunto dessa Bíblia.edu, né?
Nós vamos começar a entender aí o processo pedagógico divino a partir do ponto de partida que é Gênesis. E nós vamos ler aqui a partir do verso 26, né? Então, Gênesis 1, verso 26, 27 e 28, para a gente poder entender um pouquinho sobre a criação do ser humano, o propósito dessa criação e depois qual seria o processo pedagógico que Deus iria usar para fazer o ser humano entender o seu papel no mundo. Então, a educação não tem essa função? Ela ajudar o ser humano a entender qual que é o seu papel na sociedade? Então, Deus, ao criar um ser humano para viver em sociedade, ele cria com um objetivo, com uma função, e depois ele vai explicar de forma pedagógica como esse objetivo e essa função se cumpririam na vida dele, em sociedade. Gênesis 1, verso 26 diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, ou sejam férteis, multipliquem-se, encham toda a terra e sujeitai a terra. E aí vocês vão exercer domínio, né, sobre os peixes do mar, os aves do céu, qualquer animal que seja pela terra. Tem muita coisa aqui para a gente abordar. Vamos tentar arranhar a superfície aqui. Primeiramente, a gente começa com Deus dizendo que vai fazer o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Quais são as primeiras impressões que a gente tem a respeito dessa fala que vem da boca do próprio Deus? Bom, primeiro, o homem é a imagem de Deus, e a gente sabe que não é só o homem, gênero, mas gênero humano, né, no sentido lato da palavra. Então, homem e mulher, exatamente, o homem e a mulher são a imagem de Deus, juntos, né? Claro que separadamente também, igual a Trindade, né? Cada um deles é Deus, mas o nosso Deus são essas três pessoas distintas. E aí ele coloca, né, que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele diz, tenha domínio sobre os peixes do mar, vai falando. Então, algo que envolve essa imagem que nós temos de Deus é a questão de dominar, né? E aí, teve uma vez até que na universidade, professor, primeira aula de Ecologia 1, o professor pega e fala assim, ele lê esse trecho aqui de Gênesis e diz, olha só, toda degradação ambiental que o ser humano faz na natureza é fruto da visão de mundo judaico-cristã, porque a fé cristã, a fé judaica, coloca o homem como tendo dominância sobre a natureza. E isso acarreta essas coisas que a gente vê aí, degradação ambiental, tudo. Aí era primeiro período, assim, Puxa vida. super tímida, assim, eu levantei a mão, eu disse, professor, mas eu acho que não faz muito sentido que Deus passe 6 dias criando o mundo para depois dizer assim, dar na mão do homem e dizer, destrói tudo. Não faz muito sentido, né? Tanto é que Deus colocou o ser humano no jardim para o lavrar e o cuidar. A gente vai ver isso mais na frente. Então era para cuidar do jardim. Esse domínio, ele iria dominar para cuidar, né? É assim que Deus domina, inclusive. Esse que é o princípio do reino de Deus. Reino, né? A palavra reino em grego significa basileia. Basileia. É isso, né? Domínio, né? Governo. Como é que Deus domina? Como é que Deus governa? Ele domina cuidando, né? E aí o homem teria dominância sobre a criação para cuidar dela, né? E a gente espelha a imagem de Deus, dentre outras coisas, quando a gente cuida, né? Quando a gente cuida uns dos outros, quando a gente cuida da criação, a gente pensa que a gente é só chamado para um outro mundo e para esse mundo aqui Deus vai tacar fogo nisso aqui mesmo. E não é assim, né? Mesmo que esse mundo seja restaurado, a gente tem que cuidar daquilo que Deus colocou em nossa mão, como bons mordomos de Deus. Quando Deus deu o domínio para o homem, ele estava dando métodos pedagógicos também, para o homem aprender a cuidar, para o homem aprender várias lições que ele não aprenderia se ele fosse apenas cuidado por Deus ou pela natureza, né? Sem ter a incumbência de cuidar também. Tem um texto bíblico clássico, que é 1 João 4,8. E lá está escrito o seguinte, aquele que não ama, ele não faz a menor ideia, e aqui eu estou contextualizando, ele não faz a menor ideia de quem seja Deus. Ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então uma das grandes verdades e afirmações bíblicas a respeito de Deus é que ele é amor.
Isso é quem ele é, seu caráter e tal. E também, aqui a gente observa que o ser humano, homem e mulher, são criados à imagem de Deus. Um Deus que é amor. E é interessante que a escritora americana Ellen White, ela escreve o seguinte num livro justamente chamado Educação. Ela escreve assim: o amor é a base da verdadeira educação, certo? Olhando para esses primeiros versos, Deus criando homem e mulher a sua imagem e semelhança, onde está o amor aqui? Como é que a gente pode entender a educação, o ensino do amor, essa passagem, essa concessão do amor de Deus dando de si mesmo ao ser humano? Que vislumbre a gente tem dessa pedagogia do amor aqui no começo da existência humana? Bom, aqui nesses versos a gente já consegue contemplar o amor de Deus, porque você observa um pouquinho daquilo que ele é, ele compartilhou com essa humanidade para que essa humanidade fosse também. Se ele exerce domínio sobre todo o universo, ele compartilha um pedacinho desse domínio para que o ser humano possa dominar ali, servir ali o lugar onde ele viveria. Se ele cria as coisas, e a gente viu que em 6 dias ele criou coisas para essa humanidade, né? É isso que conta ali o relato do capítulo 1, né? Antes de chegar nos versos que nós lemos aqui, né? Que você leu. Ele também dá essa capacidade para essa humanidade de criar também, de gerar vida a partir de um relacionamento entre eles, né? Entre esse macho e essa fêmea, né? Esse homem e essa mulher. Então aqui você observa que assim como Deus ele é uma comunidade, né? Ou seja, Pai, Cristo e o Espírito Santo, ele também cria a humanidade para ser uma comunidade. A princípio, uma comunidade de 2, mas que através do relacionamento teriam a capacidade de se multiplicar e ir enchendo a terra, né? Então você percebe que naquilo que Deus pôde compartilhar um pouco do que ele era com essa humanidade, Deus ele compartilhou. Então amar é compartilhar. Agora, por exemplo, se eu digo que amo e retenho, então eu não amo, né? Eu amo a mim, mas eu não amo o outro, né? Então você observa que esse Deus que é todo-poderoso, em nenhuma fração de segundo ele é egoísta, muito pelo contrário, ele exerce e desenvolve o altruísmo. Então ele compartilha com a humanidade um pouco daquilo que ele é, um pouco de quem ele é, e cria essa humanidade para que essa humanidade seja também dentro daquela extensão, dentro daquele limite, né, dentro daquele contexto ali. Então, se Deus ele é o rei soberano do universo, ele cria uma humanidade para reinar e governar sobre o planeta Terra, tendo esse Deus como exemplo, né? Ô, Mayara, e essa questão aí de compartilhar, né, que você falou, me lembrou que quando você vai para as cosmogonias, né, as visões de mundo pagãs sobre a criação do mundo, do homem e do universo, a gente vê que os deuses pagãos eles não estavam interessados em compartilhar nada, não. Né? É eles criam seres humanos, e os seres humanos são criados, de um modo geral, para servir esses deuses, não no sentido de que, como a gente é chamado para servir a Deus, mas é para dar coisa para esses deuses. Tipo, é para ser escravo, né? Exatamente. Olha como é que Deus cria. Vai lá, os gregos, né? O Deus Todo-Poderoso não vai sujar a mão dele com essa coisa chamada mundo material. Aí o demiurgo vai e cria, né? Que é um Deus inferior. Cria o mundo, né? A humanidade e tudo. Mas a humanidade era para fazer as coisas para os deuses, né? Os deuses não trabalhavam, né? A gente vai até ter uma lição mais na frente sobre o trabalho, mas os deuses não trabalhavam. E a gente tem na Bíblia um Deus que trabalha por suas criaturas. É muito bom você comentar isso, porque parece que Moisés aqui já está fazendo exatamente um contraponto, Sim. Uma contraposição contra as próprias relatos de criação, tanto dos povos mesopotâmicos como dos povos egípcios. Moisés aqui está fazendo uma pequena apologética, né, dizendo, olha, tá vendo essas histórias aí de criação? Balela. Foi assim, Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim, Deus já dá o jardim de presente, já tudo é graça já. Deus já dá o jardim de presente para o homem e diz, olha, agora eu vou compartilhar isso com vocês. E claro, né, Deus fez isso não porque ele fosse carente, né, como deuses pagãos aí que cria, porque está sozinho e tal. Não, Deus não tinha carência de nada, Deus já é autossuficiente, Pai, Filho e Espírito Santo, como você falou, já são autossuficientes, não precisam de nada, mas como um transbordar da sua bondade, do seu amor, ele vai e cria, né, a humanidade, cria outras criaturas, para dizer, olha, compartilhem com a gente dessa
desse amor que a gente tem dentro da gente. Então, assim, por um ato de amor, Deus cria, e aí ele vai ensinando o homem a guardar, a cuidar, para propagar esse amor. Olha, agora você recebeu esse amor de graça, você recebeu esse jardim de graça que eu criei para você, agora cultiva esse jardim, faz coisas nesse jardim. A gente pensa assim que o plano original era somente que a gente vivesse no mato o tempo todo. Tipo, a gente não modificasse em nada a criação, mas Deus nos cria como co-criadores também. Então a gente vai lavrar e cuidar do jardim. Lavrar é modificar aquilo que está criado. Você fazer um jardim já é um ato de modificação da natureza, um ato de modificação bom, né? E quando você sai de Gênesis 1 e 2, de um jardim, quando você chega no final de Apocalipse, você não tem mais um jardim, você tem uma cidade. Né? Então Deus queria que o ser humano modificasse beneficamente essa criação. E é interessante assim, né, que no final do capítulo 1 aí, após Deus dar todo esse propósito para o ser humano, ele vai falar, olha, tá aí diante de vocês toda a natureza, toda a criação. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele é amor, ele é generoso. O amor é algo que você dá, é algo que você entrega, né? O amor, ele não existe de forma egoísta para si mesmo. Então, a própria ideia do amor é ser expansivo, né? É algo que vai cada vez mais se expandindo. Então, a essência desse Deus é de expansão, por isso a criação, por isso criar novos mundos, novas existências, a raça humana ali, toda a criação. E aí Deus pega e fala para eles, olha, diante de vocês está todo o Éden, todo o jardim, toda a criação, tudo é para vocês. Absolutamente tudo é para vocês. Vocês podem comer cada fruto que tiver aí, tudo que tiver no chão, que sai da relva e tudo mais. Cuide disso, né? E aí no capítulo 2, pulando um pouquinho aqui, lá no verso 15, Deus pega o homem, como a Vanédia falou, né? Coloca ele no Éden para cultivar, para guardar. Só que aí Deus vira para o homem e fala o seguinte, olha, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente. Só tem uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que você não pode comer. E Moisés deixa claro aqui que é uma ordem divina. Não é para você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, e aí Deus fala o seguinte, olha, porque no dia em que dela comerdes, você certamente vai morrer. A expressão aqui é morrendo, morrerás, ou seja, você vai deixar de existir, você vai cessar a vida. Palavras um pouco duras, até porque a gente está falando de uma ordem, né, de um mandamento, de algo que Deus está dizendo que o ser humano precisa fazer ou deixar de fazer, com resultados catastróficos. E aí eu pergunto para vocês, se Deus é amor, o amor é a base da educação, Deus é amor, Deus é expansivo, ele dá as coisas, ele fornece. E agora a gente está vendo um Deus que está dando regras, que está dando mandamentos, ordens. Como é que eu posso conciliar um Deus que manda e ainda não só manda e dá mandamentos ali, como dá uma consequência terrível para a quebra desse mandamento, que é a morte? Como é que eu posso enxergar nisso esse amor que é uma base de uma educação? Deus está tentando governar aqui pelo medo, pela coerção, fazendo ameaças, ou eu consigo vislumbrar um pouco de amor aqui? Não, não é coerção. Deus também não está querendo colocar medo neles e nem ameaçando. Mas Deus está explicando que dentro dos termos de liberdade existem regras. Porque se não houver regras, não é liberdade, é escravidão. Então ali é interessante porque o texto diz assim, né, que Deus ele tinha plantado um jardim no Éden, né, se você ler um pouco mais para cima, ele coloca o homem ali e diz que Deus faz nascer, né, do solo todo tipo de árvores agradáveis e boas para alimento. Então, não era apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal que era boa e agradável. Eram todas as outras que estavam ali também. Então havia muitas e muitas opções para o ser humano ali. Ele apenas restringiu aquela. Ele não restringiu aquela porque aquela era venenosa, entendeu? Ou o fruto era diferentão e poderia... Nossa, tadinhos, eles estavam aguados, né? Já ouviu essa expressão? Dá pra ele, tadinho, porque ele tá aguado, né? Dá pra ele, tadinho, porque ele tá com vontade. Não, não é isso. Então ali não é uma coerção, muito pelo contrário. A liberdade estava sendo oferecida para eles ali. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal ele é um grande símbolo disso, de que o ser humano era verdadeiramente livre para escolher se ele queria continuar, né, se ele queria permanecer ali vivendo com Deus ou não. E Deus ele é muito sincero. As consequências de se permanecer comigo são essas aqui. Mas as consequências de não se permanecer comigo são essas aqui.
Então Deus, ele é a fonte da vida. Se eu me desligo de Deus, eu não tenho vida em mim mesmo. Então o meu prazo de validade, digamos assim, ele vai chegar ao fim. Tem essa questão aqui, né, que Deus fala, não comerás dessa árvore, e a gente fica pensando, né, que Deus está sendo muito autoritário. Onde já se viu sendo proibir de comer de um fruto? Aí eu ouvi uma ilustração uma vez, nem era sobre esse assunto, mas eu acho que ilustra bem. Imagina só, você chega no supermercado e o dono do supermercado, ele gostou tanto de você que ele fala assim, olha, eu vou deixar você entrar aqui a hora que você quiser, o dia que você quiser, e você pode comer qualquer coisa que está aqui no supermercado. Você pode trazer sua família aqui, você pode comer quanto você quiser, tudo, exceto a couve. Você não vai comer couve. Quem é em sã consciência que diria, olha só que dono do supermercado mais ruim, mais autoritário, mais tirano, não deixa a pessoa comer couve. Olha, você tem uma série de outras coisas para você comer, mas porque ele não deixou você comer aquela, ele é autoritário? É muitas vezes como a gente pensa, porque a gente não pensa no método pedagógico de Deus. O fato de Deus ter criado aqui e colocado no meio do jardim já a opção, olha, você pode não seguir aqui no meu reino, você pode querer fazer suas próprias regras. E ele deixou essa opção para o homem, e o homem escolheu essa opção. O método de Deus ensinar também é dando liberdade. Olha, você quer seguir esse caminho aqui? Segue esse caminho e depois a gente vê, você vai ver onde ele vai dar. Deus já tinha avisado onde esse caminho ia dar e tudo, mas mesmo assim o homem decidiu seguir por esse caminho. Deus estava ali ensinando várias coisas. Olha só, já vi várias vezes assim pessoas falando assim para os filhos. O filho comete uma infração que a pessoa considera de menor importância por causa do valor do objeto que o filho quebrou, que o filho roubou. Eu já vi uma vez na escola, uma menina tinha roubado alguma coisa de outra pessoa, e aí a diretora pegou e falou, isso é besteira, toma aqui, ó. Quanto vale isso aqui? 10 reais? Toma aqui. Aí colocou lá 10 reais na mesa, tá bom, deixa de besteira. Sabe? Como se fosse o valor da coisa em si que é a questão. Não é o valor do fruto. O fruto, como Mayra falou, ele não tinha nada de especial, além dos outros frutos. Era um fruto bom, também agradável à vista, mas todos os outros eram. Não era o fruto em si, mas a obediência. A confiança, né, na palavra daquele Deus, né? Exatamente, exatamente. Aí você vai ver, tem várias crianças, assim, claro, eu não sou mãe, mas tem coisas que são universais, né? A própria Bíblia coloca isso. E eu também sou filha, né? Então, a gente pensa assim, mas eu vou disciplinar essa criança por causa de uma coisa boba aqui que ela fez, aqui um itemzinho que ela subtraiu, tão barato. Mas a questão é, pedagogicamente, você ensinar. Não é o valor monetário que está aqui envolvido. É valores, sabe, morais que estão envolvidos aqui. E a gente muitas vezes perde essas coisas de vista. Você fica, não vou punir a criança por causa de uma coisa tão pequena. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso por causa de um fruto. Mas não foi o fruto em si. A motivação por trás do ato, né? Isso. A gente deixa de lado a representação daquilo. Tipo, o que é o batismo se não você molhar uma pessoa ali dentro d'água? Sabe? A representação é que é importante. Porque o ato em si de você mergulhar alguém na água não significa nada. Mas o que aquilo representa, sim. Deus estava mostrando aqui que muitas vezes as coisas, o valor delas não está naquela coisa em si, mas naquilo que a coisa representa. Não, exatamente. E toda a ideia que a Bíblia apresenta de nós, que a teologia adventista vai chamar de grande conflito, né, são em cima dessas premissas da liberdade, do amor, da confiança, da fé. A Bíblia vai trabalhar imensamente com o conceito da fé, que é esse conceito de confiança. E o amor ele só vai existir dentro desses dois parâmetros, confiança e liberdade. Né? Então, como é que Deus pode, sendo amor, colocar o amor dentro do ser humano, obrigando o ser humano a amá-lo de volta, a confiar nele? Né? O amor não pode ser coercitivo. Ninguém aponta uma arma na sua cabeça e fala, me ame. Você não vai amar. Por mais que você tenha medo da morte, você não vai amar essa pessoa genuinamente. Pelo menos não de forma espontânea. Não funciona assim. Para que o ser humano possa amar genuinamente a esse Deus que é amor e colocou o amor dentro do ser humano, precisa haver um terreno cultivado, assim como o terreno do Éden vai germinar as frutas, as árvores, o amor só vai germinar dentro do terreno do coração do ser humano se houver liberdade. E para que a liberdade exista,
O ser humano tem que ter não só o direito, mas a possibilidade de dizer: eu não confio em Deus para definir para mim o que é certo e errado. Eu quero definir por conta própria, né? O amor genuíno ele só pode existir num ambiente voluntário, né? E o amor genuíno ele tem um ponto vulnerável, que é a rejeição, né? Exatamente. O pessoal tem sempre reclamado assim, com um coração cheio de generosidade, né, lá nos comentários do YouTube, que o programa tá curto, por que o programa não é maior e tal. Como a gente sempre começa o episódio explicando, o programa passa na rádio, e a rádio tem uma grade fixa e tem um horário específico que é de 27 minutos. Mas se você quer, a partir dessa temporada, ouvir mais gente conversando, pegar outros insights, eu convido você ou a voltar lá no youtube.com/cristãos cansados, porque lá vai ter mais comentários, vai ter a continuidade das conversas, alguns pontos específicos ali a mais que a gente não coloca dentro da edição do programa. Então você pode acompanhar tudo lá, ou se você for até o nosso podcast, que também lá vai ter os momentos extras aí dessas conversas, tá bom? Então corre lá, acesse, a gente vai encerrar por aqui, mas a gente continua lá conversando sobre agora a queda, a desobediência do ser humano e que lições o ser humano aprendeu e a gente também pode aprender lá, beleza? Por enquanto a gente se despede aqui, até semana que vem, ou a gente se vê lá no YouTube. Um abração e tchau, tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.